Salve seguidores do Mundo da Bola, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Estou em mais um estádio raiz do futebol carioca, o estádio Julite Coutinho do América Futebol Clube em Edson Passos. Vale a pena ficar no nosso canal, conferir as curiosidades desse simpaticíssimo clube do futebol carioca e do futebol brasileiro, o América, de 7 títulos estaduais. Vamos lá, vamos dar uma conferida no nosso canal e vamos ver toda essa história riquíssima do América. Então, pessoal, chegou a hora de contar um pouco sobre esse clube centenário do futebol carioca e do futebol brasileiro, aonde já passou vários craques de várias gerações. O América Futebol Clube foi fundado no dia 18 de setembro de 1904. Hoje o América tem 118 anos de existência. Hoje o América disputa o Campeonato Carioca da Série A2, a segunda divisão do futebol do Rio, e a Copa Rio, aonde o campeonato ainda está em disputa. As alcunhas do América são, como ele é chamado, o Mecão, Sangue, Rubro e Diabo, pela sua torcida. O torcedor é chamado de torcedor americano. O seu mascote é o Brasinha. Os seus principais rivais são o Bangu Atlético Clube, o Botafogo de Futebol de Regatas, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube de Regatas do Flamengo e o Fluminense Futebol Clube. Esses são os principais rivais do América no futebol carioca. Como falei, o estádio se chama Julite Coutinho. Foi presidente do América e presidente também da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A capacidade do estádio Julite Coutinho, hoje, 14 mil lugares, 14 mil pessoas. O presidente se chama Sidney Santana. A sua sede social até 2014 foi na Grande Tijuca, na rua Campos Sales. Os seus antigos estádios foram do Campo do Andaraí, o estádio Volney Browne. Em 1967 foi disputado a partida inaugural América 1, Fluminense 1. Pelo Juvenis do Campeonato Carioca, a categoria juvenil. Em 1996, o estádio foi demolido. O antigo estádio localizado no Campo do Andaraí. Vamos agora contar a história dos títulos do América. Estou mostrando a inscrição Campeão dos Campeões. Nós vamos mostrar a história desse título no final do vídeo. O América tem no seu currículo de campeão uma taça International Soccer League em 1962, onde jogaram algumas equipes do futebol carioca e futebol mundial. O Torneio dos Campeões, onde eu estou mostrando essa inscrição. Uma Taça Guanabara em 1974 e uma Taça Rio em 1982, que é o correspondente aos turnos do Campeonato Carioca. O América possui 7 títulos estaduais de campeão carioca do nosso estado do Rio de Janeiro. Em 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960. E também possui 3 títulos de cariocas da Série B, o correspondente à segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. Em 2009, 2015 e 2008. 2009, o América contou com um baixinho Romário em seu elenco. Romário se diz declarado americano e o seu pai, o saudoso seu Edevair, também era torcedor do América. Falando de torcedores do América,
O América tem vários torcedores conhecidos, como, falei, o pai do Romário, baixinho, melhor jogador do mundo, campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, o cantor Tico Santa Cruz, o jornalista e apresentador Alex Escobar, Lamartine Babo, o compositor de todos os hinos do futebol carioca, inclusive o hino do América é lindíssimo, e de torcer, 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 e de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. Lamartine Babo, na primeira parte do hino, não deixou de esconder o seu amor pelo time rubro, o time americano. Na história de grandes artilheiros do América, o primeiro é Luizinho Lemos, saudoso ídolo americano como jogador e como treinador, com 311 gols. O segundo é Edu Coimbra, que por muitos é considerado o maior jogador da história do time rubro, com 212 gols. Edu Coimbra é irmão de Zico, Arthur Antunes Coimbra, grande ídolo do Flamengo e foi jogador da seleção brasileira também. Maneco aparece em terceiro lugar, outro grande ídolo do América, com 187 gols. O quarto é Plácido, com 167 gols. Quinto, Carola, com 158 gols na carreira, com a camisa americana. E o sexto é Chiquinho, com 102 gols na carreira. Agora iremos falar sobre os jogadores notáveis, grandes ídolos americanos. Edu Coimbra, como falei, que é considerado o maior jogador de todos os tempos do América. Luizinho Lemos é o maior artilheiro da história americana. Também foi campeão como jogador e como técnico do América. Heleno de Freitas, que brilhou no Botafogo, também passou pelo América, é ídolo do América. Do lateral também, que jogou no Bangu, também jogou no América. Romário, baixinho Romário, de diversos clubes do futebol carioca. Fluminense, Flamengo, Vasco, Seleção Brasileira, Barcelona, Valência, PSV Eindhoven e outros clubes. Valber brilhou nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e não seria diferente com a camisa americana. Canário também, ídolo, jogou no futebol europeu e também no América. Amaro foi campeão em 1960, o saudoso Amaro. Maurício também brilhou no América, ex-jogador de Botafogo Internacional. Maurício, que marcou o gol do título carioca pelo Botafogo em 1989, tirando o Botafogo do jejum de 21 anos sem ser campeão. Djalma Dias, também grande jogador, Djalma Dias, da seleção brasileira, brilhou no América. Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira na Copa de 98, também foi goleiro do América. Gilson Gênio, o grande ponta, grande jogador Gilson Gênio, que também brilhou no Fluminense, também brilhou aqui no América. Valdir Pérez, goleiro da seleção brasileira na Copa de 82, ex-São Paulo, também brilhou com a camisa americana. Mário Jorge Lobo Zagallo, o único cidadão tetracampeão mundial de Copas do Mundo, foi campeão como jogador da seleção brasileira, como treinador e como auxiliar técnico. Zagallo também brilhou no Flamengo e Botafogo. Robert, um grande jogador canhoto que brilhou no Santos e Fluminense e Bragantino. Jorginho, lateral tetracampeão mundial na Copa de 94. Foi jogador do América, brilhante jogador e treinador do América também. Jogou no Fluminense, Vasco e Flamengo no futebol carioca, ídolo no Bayern de Munique da Alemanha. Júnior Baiano, zagueiro também, jogou no Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Foi campeão brasileiro pelo Vasco e Mercosul, campeão brasileiro pelo Flamengo em 92, campeão da Libertadores em 99 pelo Palmeiras. Jogou a Copa do Mundo de 1998. Marinho Pérez, um grande nome também do América, grande jogador de futebol, craque, ídolo.
Pompeia também, muito ídolo no América, dos anos 60. Também defendeu o América como treinador. E outros jogadores também notáveis, como falei, que é um grande clube, simpaticíssimo do futebol carioca. E os argentinos, Alarcón, José Della Torre e o colombiano Gabriel Ochoa Uribe. Também o América teve ídolos sul-americanos no seu elenco e também na sua história como maiores ídolos. Vamos falar agora dos 3 maiores públicos do América no Maracanã. O maior público da história do América no Maracanã foi um América 1, Flamengo 4, com 147.661 torcedores no dia 4 de abril de 1956. O segundo maior público americano foi contra o Fluminense, América 0, Fluminense 2, com 141.689 torcedores. E o terceiro foi América 1, Vasco 2, com 121.765 torcedores no dia 31 de maio de 1970. Isso no antigo Maracanã, naquele saudoso Maracanã. Vamos falar agora de treinadores ilustres americanos. Vou mudar aqui a posição. Treinadores ilustres da história do América. Jorge Vieira, campeão carioca em 1960, o último título estadual do América. Edu Coimbra, ídolo como jogador e como treinador também, campeão da Taça Rio de 1982. Dudu, campeão dos campeões de 1982. O inglês Charles Williams, do Carioca de 1928. O chileno Fernando Orreda, do Campeonato Carioca de 1935. Danilo Alvim, campeão da Taça Guanabara de 1974. Lira, campeão carioca da Série B de 2009. Lira, ex-lateral do Fluminense, Vasco e Flamengo. Ricardo Cruz, campeão carioca da Série B de 2015. Ricardo Cruz, que foi ex-goleiro também, agarrou no Fluminense e no Botafogo. Luizinho Lemos, como falei, o maior artilheiro da história do América, foi campeão carioca da Série B de 2018. Outra campanha de destaque do América também foi o Campeonato Brasileiro de 1986, onde o América chegou em 4º lugar e foi semifinalista, sendo eliminado para o campeão São Paulo. O treinador do América era o saudoso zagueiro Pinheiro, que foi campeão carioca diversas vezes pelo Fluminense e campeão da Copa Rio de 52. Pinheiro era o treinador americano no ano de 86. Russo, argentino, campeão do torneio Início. Ele era chamado de russo, mas a nacionalidade dele era argentino. Gentil Cardoso também, grande treinador da história do América, e outros que não mencionamos aqui, mas se sintam homenageados também. Na parte final do vídeo, como prometi para vocês, vamos falar do Torneio dos Campeões de 1982. O torneio surgiu de uma ideia para reunir clubes campeões nacionais, estaduais e regionais, no qual disputaram 18 clubes tradicionais do Rio de Janeiro. Na parte final do nosso vídeo, iremos falar do Torneio dos Campeões de 1982. O Torneio dos Campeões surgiu de uma ideia para reunir os clubes campeões nacionais, estaduais e regionais do nosso futebol. Por quê? Porque estava sendo disputado a Copa do Mundo de 1982 na mesma época. Alguns clubes brasileiros, como Flamengo,
e outros clubes tradicionais decidiram excursionar fora do Brasil. Antigamente, isso era muito comum aqui no Brasil. Os clubes faziam excursões em outros países para arrecadar verbas. 18 clubes do nosso futebol disputaram essa competição. O América do Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense, o Fortaleza, o Grêmio, o Guarani de Campinas, que tem a ver com o América, vocês vão entender no final, o Internacional de Porto Alegre, o Náutico, o Palmeiras, a Portuguesa, o Santa Cruz, o Santos, o São Paulo e o Vasco da Gama. No grupo do América eram tinham dois grupos de 5 clubes na primeira fase e 2 grupos de 4 clubes. No grupo do América estavam América, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio. Passaram para a próxima fase o América e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em primeiro lugar e o América no segundo lugar. Nas quartas de final, o América eliminou o Atlético Mineiro. Ganhou por 1-0 em jogo único. Na semifinal, o América eliminou a Portuguesa de Desportos, a Portuguesa de São Paulo. Empatou no tempo normal por 2-2 e venceu nos pênaltis por 4-3. Na grande final, em 2 jogos, o América empatou com o Guarani de Campinas, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, por 1-1. E no Maracanã, no dia 12 de junho de 1982, com um público pagante de 12 mil pessoas, o América venceu o Guarani por 2-1, empatou no tempo normal de 1-1 e na prorrogação fez o gol, vencendo por 1-0. No somatório, venceu por 2-1. Gols de Moreno, ex-jogador do América, aos 13 do primeiro tempo. Delém também passou pelo Guarani com muito brilho, empatou. E o saudoso Gilson Gênio, como já coloquei aqui na galeria dos maiores ídolos americanos, marcou os 25 minutos da prorrogação, dando o título para o Mecão. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro de 1986. Como falei, o América também teve um brilhantismo nesse campeonato. O América ficou em 4º lugar, sendo eliminado na semifinal para o campeão São Paulo. Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, grande campeão São Paulo. O segundo, Guarani de Campinas. O terceiro, o Atlético Mineiro. Olha como é que a classificação do América temos que recordar com saudosismo e dar os parabéns, porque disputaram 80 clubes no Campeonato Brasileiro da Série A. O seu artilheiro maior foi Careca, com 25 gols e campeão pelo São Paulo. O América eliminou a Portuguesa de Desportos nas oitavas de final e o Corinthians nas quartas de final, fechando na semifinal, sendo eliminado pelo São Paulo, perdendo o primeiro jogo por 1-0 e empatando o segundo por 1-1. Esse resultado não foi suficiente para o América chegar na final do Campeonato Brasileiro, mas essa campanha é lembrado por todo torcedor carioca. Todo o romantismo do torcedor americano é guardado com carinho dentro do seu coração rubro. Então, meus seguidores do Mundo da Bola, chegamos em mais um final de um vídeo. Pessoal, é uma gigantesca história desse tradicionalíssimo clube do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas, e no Instagram do Gato Mestre, Gato_Mestre OFC. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.